Meu livro vai virar filme. Eu fui salvo pela indústria audiovisual. Não sabe de nada, inocente. Vira e mexe, eu vejo autores comemorando que o livro deles vai virar filme, o que geralmente significa que uma produtora comprou os direitos para o audiovisual. E eu observo isso com um certo cinismo e ternura, porque nesses 20 e poucos anos de carreira, eu mesmo já comemorei tantas vezes que meu livro vai virar filme, sendo que a venda dos direitos para o cinema é só um primeiro passo. Comprar os direitos de uma obra literária só demonstra o interesse de uma produtora, não significa que o filme vai ser efetivamente feito. É que claro que quando a produtora chega no autor, geralmente ela já vem com um discurso, parece que o filme está pronto, que vai acontecer com certeza. E acho que muitas vezes tem essa vontade de que aconteça. Só que o processo de produzir um filme é muito mais caro do que comprar só os direitos de um livro. Então geralmente as editoras compram os direitos de uma obra e vão tentar viabilizar a produção do filme em editais, vão atrás de patrocínio. Muitas produtoras têm direitos de várias obras, e aí elas vão manejando e vendo qual elas conseguem emplacar e transformar de fato num filme. Então como é que funciona? A produtora paga para o autor para ficar com os direitos para adaptação para cinema, para streaming ou para série, para TV, e fica com esses direitos em média, geralmente é por 5 anos. Se ela produzir o filme, ela pode pagar um valor a mais, uma porcentagem da verba de produção ou de bilheteria, pode ser também as duas coisas. Quanto se paga? Bom, daí o inferno é o limite. Tem de tudo, depende se o livro é um best-seller, se o livro está muito concorrido, se tem muita gente querendo adaptar. O que mais tem é a produtora falando que não tem verba, né? Que não tem grana para pagar, mas quando captar para produzir o filme, paga o autor. Eu não recomendo que se faça esse tipo de acordo, eu mesmo já fiz, porque quando a produtora não investe uma grana mínima que seja para comprar os direitos, geralmente ela não se empenha tanto em fazer acontecer. O que se pode fazer é uma sessão para um edital específico. Então a produtora não tem grana para pagar o autor para uma sessão de 5 anos, então o autor cede para a produtora inscrever aquela produção, aquela adaptação num edital, num PROAC, que seja, e se a produtora ganhar, ela paga ao autor. Se ela não ganhar esse edital, os direitos voltam para ele. Eu já fiz isso, por exemplo, já ganhei edital e daí recebi essa grana pela cessão de direitos, mas mesmo assim o filme nunca foi produzido. Aconteceu com esse aqui, ó, Biofobia. Vale lembrar que os direitos de adaptação do livro tem que ser sempre do autor. Fica de olho se está fechando contrato com uma editora, se a editora quer ficar com os direitos de adaptação. Os direitos são sempre do autor. Para vocês terem uma ideia, eu já tive um livro que foi vendido 4, 5 vezes, esse aqui, ó. Foi vendido para várias produtoras, daí não conseguem produzir, volta para mim. Atualmente, ó, esses 3 meus estão com os direitos vendidos, mas eu não tenho nenhuma garantia de que eles vão virar filme de fato. Isso acontece não só por uma questão financeira, mas muito do mercado audiovisual brasileiro, que ainda é muito artesanal. A gente não tem uma indústria cinematográfica como a norte-americana, então os projetos de audiovisual são sempre muito pessoais, do diretor, da produtora. Geralmente são essas pessoas, elas querem contar suas próprias histórias. Então tem muito isso, né, do diretor ser o roteirista do filme, o produtor ser o roteirista da série, e as histórias de outras pessoas, de autores, ficam lá no segundo plano. Eu tenho tenho os direitos dessa obra do Santiago, mas tenho a minha também. Aí eles acabam viabilizando mais o que é uma paixão pessoal. Eu gosto sempre de dar o exemplo do Rafael Montes, que é um grande amigo, eu acompanho ele desde o começo da carreira. Eu fui a primeira pessoa que fiz uma resenha de um livro, do primeiro livro dele, Os Suicidas, daí a gente se tornou amigo. E ele, apesar de ser um autor best-seller, né, que vende muito, ele tem os direitos dos livros deles vendido há muito tempo, e ele só conseguiu emplacar realmente filme, série, quando ele se tornou produtor executivo e resolveu produzir os próprios livros dele, né? Começou com Bom Dia Verônica na Netflix.
Então ele foi lá e arregaçou as mangas, mas não é todo autor que tem essa oportunidade, ou esse ímpeto, essa energia. A adaptação para teatro é mais fácil de acontecer porque é muito mais barata, né? Mas eu acho que o autor não tem que ter essa mentalidade assim, de ser salvo pela indústria audiovisual ou pelo teatro. O livro dele tem que ser adaptado. Muitas vezes as produtoras passam essa ideia e o livro eu acho que tem que se bastar por si só. Primeiro porque quando um filme é produzido, né, quando um livro é adaptado, o filme é produzido, é lançado, raramente levanta as vendas, é um estouro de bilheteria, tipo um Ainda Estou Aqui. A gente tá falando de filme brasileiro, né, com bilheterias baixas, então muitas vezes o filme passa despercebido, ninguém nem sabe que o livro foi adaptado para filme. É uma conquista mais pessoal do autor. Só que a maior conquista do autor tem que ser o livro em si. É lá que ele vai colocar a visão pessoal dele, sem buscar um consenso, ele vai falar a verdade dele. É diferente do filme, que ele não vai ter muito controle, por mais que ele possa trabalhar no roteiro, participar, ler os roteiros. É uma obra coletiva, né? Então não tem essa mesma conquista pessoal do livro. E livro não tem orçamento, né? Você pode colocar quantos personagens você quiser, quantas explosões de caminhão você quiser, muitas coisas, principalmente no Brasil, você só pode fazer em livro por essa questão de orçamento e por tratar de verdades subjetivas, né? Que você não tem que ter esse consenso, você não tem que chegar a uma visão comum entre todos os produtores, todos os que estão trabalhando, porque basicamente é você que está trabalhando num livro e você vai ter que apresentar isso para uma editora que pode aceitar ou não a sua visão. Então mande este vídeo para seu amigo que está comemorando, meu livro vai virar filme. Mande para ele se frustrar, ver que não é nada assim e você acabar com a alegria dele. E acho que por hoje é só. Eu estou tentando atualizar aqui o canal toda quarta e sexta, de manhãzinha. Sexta agora eu não sei se eu vou atualizar, porque eu vou estar na praia. Aí eu não sei se eu posto de sunguinha e levanto o canal ou afundo o canal de vez. O intuito principal do canal, pelo menos pra mim, é eu aprender como funciona o YouTube, né? Nunca tive canal, aprender a editar. Tem alguns amigos que se ofereceram gentilmente pra fazer vinheta, pra editar, mas a graça acho que é eu tô aprendendo a mexer aqui. Por isso que está um pouco troncho ainda, assim como a minha maquiagem, afinal eu faço tudo sozinho. Mas curtam, compartilhem, comentem, ativem o sininho e sigam meus bons.